falar, a princípio, do Lula, de repente, começou a melhorar a popularidade. Falar em popularidade do Lula, quero agradecer a popularidade deste programa no X. Eu já vi aqui que está começando a bombar lá. Obrigado pela galera que está sempre vendo aí no X. E a popularidade do Lula também, assim como no X a gente está em alta a popularidade do Lula. E já tinha, né, essa previsão, né, Leandro? Eu estava ouvindo já de bastidor esse papo. Lula está melhorando. Aí o motivo de estar melhorando dois erros da oposição, basicamente. A história do rico versus pobres, que foi provocado pela oposição na hora que atacou o IOF. E aí deu esse argumento para o governo. E agora, óbvio, também tem a história do Bolsonaro sabotador, graças ao Trump, que colocou a conta do tarifaço no Jair Bolsonaro. Deixou a digital do bolsonarismo nessa história. É por aí. Tá melhorando por aí? Ou é, enfim, alguma outra razão? O que que você tá achando dessa melhora? Te surpreende, não surpreende? Boa tarde, Guga. Boa tarde, Ricardo Noblão, para estar com vocês aqui. Eh, Primeira observação: acho que o governo está comemorando muito, só não comemora mais porque esses eventos estão acontecendo há um ano e meio, um ano e pouco, menos de um ano e meio da eleição. Porque se esses eventos estivessem mais próximos da eleição, eu acho que o Lula teria ou conseguiria capitalizar mais todos esses eventos. Aqui eu faço um paralelo importante. Vocês devem lembrar, em abril, da eleição no Canadá, em que os ultraconservadores estavam em vantagem clara, com um Trudeau muito desgastado, e aí veio o Trump com as tarifas, com o discurso nacionalista, com o discurso de anexação. Foi um prato cheio para o Partido Liberal, que, se por um lado não conseguiu fazer maioria, mas teve uma eleição e um desempenho muito positivo para encaminhar a escolha do primeiro-ministro. Então, o ponto aqui, eu entendo, em relação ao governo Lula, e voltando para o Brasil, é o que o governo fará com esse momento positivo? É um fato isolado que decorre de um cálculo totalmente errado do Trump na tentativa, talvez, de ajudar o Bolsonaro, ou da estratégia do Eduardo Bolsonaro, pensando numa anistia, né? O governo vai transformar esse fato em uma sequência de fatos positivos, e aqui eu já vou destacar, por exemplo, abrindo um parêntese, como o vice-presidente Alckmin tem sido muito bem destacado politicamente dentro de todo esse movimento. Todo mundo sabe que o vice-presidente Alckmin é uma figura ponderada, uma figura respeitada, tem diálogo com o setor produtivo, com o setor empresarial. Eu estava vendo há pouco uma coletiva dele na Globo News, teve um encontro com os presidentes da Câmara e do Senado, demonstrando plena sintonia. Poucas semanas atrás a gente estava tendo um embate aberto entre poderes, com críticas abertas, com desgaste do presidente Lula, e hoje temos Congresso e Poder Executivo totalmente alinhados a partir de um fator externo. A questão é, se o governo Lula conseguir concatenar outros fatos positivos, dar sequência a esse destaque que o vice-presidente Alckmin está tendo, e aqui destaca o vice-presidente Alckmin justamente porque ele tem certo apelo e é bem avaliado dentro da classe média, justamente é a classe média, o desafio eleitoral que o governo Lula tem em 2026. Talvez isso aqui seja um fato isolado, a gente deverá avaliar, e o governo em breve voltará a ter os problemas que são comuns, são normais dentro do governo, né? A gente viu isso aí entre 2023 e 2024, ou se o governo eventualmente mudará a chave a partir desse momento aí, transforma isso aí numa série de atos positivos ou de fatos positivos. O Lula Aham. tem pontos positivos fundamentalmente em dois espaços: a avaliação das mulheres, que estava caindo e melhorou bastante, e a avaliação do Nordeste, que também estava caindo muito e começou a melhorar. Esses são os pontos positivos que, obviamente, o Lula tem. Só para mencionar aqui, a desaprovação estava em 57, cai para 53, e a aprovação de 40 sobe para 43. Lula, de alguma forma, a partir de uma série de questões, tem a ver provavelmente
com questões econômicas, algum tipo de percepção de melhora, a avaliação da perspectiva econômica tem melhorado, né? Você tinha uma sensação de futuro econômico negativo caindo, ou seja, piorando para o governo, e nessas últimas pesquisas o sentimento é de que não está tão ruim quanto parece. O grande problema para Lula é a classe média, ou seja, o governo tem se voltado com quase todas as suas políticas para aquele segmento das classes D e E. Né? Se a gente tenta descrever o Brasil para alguém que não conhece a política, a gente tem que fazer mais ou menos o seguinte: classes A e B, né? As mais ricas, sendo 20% do eleitorado aproximadamente, a classe C, que é aquela classe média, né, que fica muito sensível a esses apelos do bolsonarismo, de prosperidade, de empreendedorismo. Essa classe você tem que conforma um 40%, e você tem a classe D e E, a mais pobre, aquela de fato mais empobrecida, que ganha menos do salário mínimo até, e com 40% também. Então temos 40, 40 e 20. Para ganhar uma eleição, você tem que ter, obviamente, as classes D e E junto ao governo Lula, tem um apelo dentro desse segmento, mas precisa de um apoio importante da classe média. Esse será o desafio. Ponto positivo, esse apelo nacionalista, vocês observem que interessante, o Lula fica com o discurso do nacionalismo e da soberania, está explorando muito bem, inclusive, Ricardo Guga diz, chamou a atenção o conhecimento da população nessa pesquisa da Quest sobre o conhecimento do assunto das tarifas. 66% dos pesquisados tomaram conhecimento sobre a carta de Trump e o teor da carta. Se vocês lembram, acho que as pesquisas anteriores sobre o caso INSS, o número estava relativamente próximo, era de 70%, ou seja, tanto o INSS, que inclusive perdeu fôlego politicamente, né, enquanto talvez a CPMI não se instala, né, o que ganhou destaque é justamente aqui o gráfico que a Alice traz oportunamente, é justamente, né, a força que está tendo essa agenda do Trump entre a população, 66%, né, que conhecem o assunto, 78% que entendem que a situação é negativa para o Brasil, ou seja, quase 80%, e 72% que entendem que essa motivação de colocar Bolsonaro no meio para implementar uma retaliação econômica contra o Brasil não faz sentido, não está correta. Então, se eventualmente existia algum tipo de estratégia de Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo em relação ao governo Trump, o resultado está aqui. A pesquisa reflete que toda a situação afeta negativamente o bolsonarismo, o Bolsonaro, e acaba favorecendo o presidente Lula. Né? Acho que o Lula tem que agradecer nesse momento por ter como principal adversário político o ex-presidente Bolsonaro. Ele tem colaborado bastante com o governo, e isso aqui sem ironia. Eu ouço muito dos políticos, e como já estou nesse ramo há muito tempo, é, o que eles dizem que é uma lição, que a política ensina e tudo, que é se você pode escolher o seu adversário, é a melhor coisa que pode lhe acontecer. Ou seja, escolha o seu adversário. Claro, a não ser que depois você descubra ou conclua que fez uma escolha errada e que por isso você perdeu a eleição. Mas Lula, claramente, na eleição passada de 22, até porque o Bolsonaro tinha feito um governo com muitos defeitos, mas claro, também porque ele seria o candidato à reeleição, como foi, ele não abriu mão disso, é lógico. O Lula teve, o foco da campanha do Lula foi em cima do Bolsonaro, quer dizer, a melhor coisa que caiu do céu para o Lula foi poder escolher um adversário como o Bolsonaro, embora tenha ganho por uma diferença muito pequena, como a gente viu. E eu acho que ele novamente escolhe o Bolsonaro como adversário para essa próxima eleição, mesmo sabendo que o Bolsonaro está inelegível, que continuará inelegível, que essa inelegibilidade aumentará ainda mais, que será preso, essa coisa toda.
E se não é Bolsonaro, é um representante do bolsonarismo, ou com o apoio do bolsonarismo, para Lula está de muito bom tamanho também, porque ele aplica esse carimbo no adversário de que é um pau-mandado de Bolsonaro e vai adiante. Agora, eu estava lendo aqui alguns comentários muito curtos feitos sobre essa pesquisa, Leandro, pelo diretor da Quest, o Felipe Nunes. Eu acho que desafiado ali a resumir tudo em três ou quatro observações, e há muitas outras a serem feitas em relação à pesquisa, um ponto que ele chama atenção, e eu vou ler mais ou menos como está resumido, é o seguinte: ele diz, o diretor da Quest, o que mais chama atenção e reforça a tese de que foi a reação de Trump e não outros setores ou assuntos, nem sequer a discussão entre ricos e pobres, que está fazendo a diferença e que é isso que melhora a popularidade do Lula. Ele diz, em resumo, que foi esse gesto do Trump, esse tiro no pé, como muitos dizem, não no pé dele, no pé do Bolsonaro, né, disparado pelo Trump, que melhorou muito a situação do Lula, até muito mais do que essa discussão, pobres e ricos, etc. e tal. Você concorda com isso? Se você concorda, a gente vai para outro ponto já. Ou se você quer fazer alguma observação, que faça. Não, concordo, e justamente aí que está o desafio, ou seja, e aqui um ponto importante, Ricardo, eh, Aham, eu acho que o Lula conseguiu uma reação positiva com o discurso de ricos e pobres, que permitiu sair vamos dizer, daquela pressão que o governo estava sofrendo. Agora, se o governo reforçar ainda esse discurso, você tem um apelo entre determinados setores, mas há uma limitação. Eu acho que o caso Trump permite justamente quebrar essa bolha, sair da bolha e talvez isso aí se reflita na melhora desses segmentos. Ou seja, Lula melhorou nessa última pesquisa em segmentos nos quais o governo tem problemas. Agora, entendi. ponto importante, e por isso eu destaco aqui a questão da continuidade. Você sabe que o eleitor, obviamente, tem a eleição ainda muito longe, a questão econômica é uma constante, né? E talvez digo o sentimento do eleitor não varia tão volatilmente quanto muda, por exemplo, a pauta política do jornal. Hoje é Trump, semana que vem talvez seja Trump, mas daqui a um mês a pauta dos jornais muda e o governo deixa de ter esse combustível, esse vento a favor que nós temos. Então, eu acho que é um momento positivo para o governo. Agora, isso aí não quer dizer que o Lula terá uma reeleição simples. Aliás, eu sempre gosto de falar que a reeleição foi feita para reeleger. E quando a gente está falando do presidente Lula, que é um dos políticos mais hábeis, mais habilidosos que o Brasil já teve, né? Ou seja, Lula na presidência disputando a reeleição, não é fácil derrotá-lo. Agora, insisto, há uma série de desafios com ponderação de discurso, com dar destaque, por exemplo, a um ativo político tão relevante como é o vice-presidente Alckmin, seja para colocá-lo na vice-presidência, para disputar o Senado de São Paulo, para colocá-lo como candidato ao governador em São Paulo. Até depende se o Lula decidir concorrer ou não à reeleição, a depender do cenário que ele encontre em agosto, né, do ano que vem. O Alckmin, por exemplo, é uma figura muito importante dentro do governo e que ele talvez não foi tão explorado como poderia ser. Eu acho que o governo tem a oportunidade de corrigir algumas questões, de ponderar um pouco mais e de avançar sobre esse eleitorado de classe média, que é justamente o que o Felipe comentava nos comentários feitos no Twitter sobre a pesquisa.